Olá, meu nome é Bárbara Oliveira e esse aqui é o Autocuidando, um projeto das minhas plataformas Bárbara Cuidando para trazer discussões e fundamentos para as práticas integrativas e autocuidado. Estou muito feliz que você esteja aqui e tenha uma boa vivência. Então vamos lá. A gente está aqui com a nossa primeira convidada, que é a Vivian, e eu vou pedir para a Vivian se apresentar, falar um pouquinho da experiência dela, o que é que ela faz, o que é que ela conversa nas redes e o que é que ela vem trazer para a gente hoje, no que ela fundamenta o que ela vem trazer para a gente hoje sobre sono. Hello, primeiramente, obrigada, Bárbara, pelo convite, estou lisonjeada. Então, sou Vivian, sou enfermeira, assim como Bárbara. Trabalho com saúde mental desde 2014, né, onde a minha linha de pesquisa foi na linha de saúde mental. E tenho continuado aí nessa trajetória, também no doutorado, na pesquisa, onde eu tento identificar a relação, né, a associação de distúrbios do sono, né, inclusive qualidade do sono ou transtornos do sono, com o desenvolvimento de transtornos de humor e de comportamento suicida. E aí eu sou muito apaixonada, né, por esse tema. Na verdade, esse momento onde eu pude juntar o estudo do sono, cronobiologia, cronotipo e a saúde mental, para mim, assim, tem me realizado bastante. E antes, no meu Instagram, você pode depois colocar aí, né, o arrobazinho, eu focava muito mais na questão de rotina, saúde mental. E agora, nos últimos anos, com a oportunidade de estudar o sono também, e de que forma ele influencia muito diretamente nos nossos resultados, né? Nas nossas estratégias, quando a gente tem uma estratégia de cuidar da saúde do sono, não só da saúde mental, a gente colhe melhores resultados. Então, eu falo no dia a dia de como a gente pode aproveitar das habilidades da saúde do sono, né, da higiene do sono, dos rituais, para a gente colher os melhores resultados no nosso humor, né, no nosso raciocínio, na nossa memória, na nossa rotina como um todo. Basicamente isso. Então é isso. Vivian, para começar, aproveitar que a gente já começou a falar de sono, assim, o sono às vezes parece uma coisa que a gente faz por obrigação, é como se ele chegasse, a gente fosse dormir e a nossa obrigação é dormir, né? Mas aí, a grosso modo, assim, qual a utilidade dele? O que é que acontece quando a gente dorme? Então, quando a gente tem um sono de qualidade, né, que a gente costuma falar muito em sono reparador, né? Quando a gente tem um sono de qualidade, existem, inclusive, algumas hipóteses, algumas teorias dos estudiosos, né, dos cientistas da medicina do sono e da cronobiologia. Então, a gente vem com a teoria restauradora, que é basicamente essa que a gente mais conhece, né, que a gente fala, vou dormir para me restaurar, para me revigorar, para eu acordar novo, para eu acordar inteiro, para eu acordar bem. Na verdade, essa um dos principais objetivos que nós temos quando a gente pretende ter uma boa noite de sono, é a teoria restauradora. A teoria que complementa, que é a teoria da conservação de energia, que é quando a gente se sente reenergizado, quando a gente acorda, quando a gente teve uma boa noite de sono, um sono de qualidade, a gente não acorda cansado, a gente não acorda com aquela sensação de cansado, né? Que não dormiu bem, que dormiria muito mais. Então, é porque aquela noite de sono, quando a gente não tem essa sensação, é a noite que a gente se reenergizou, que a gente se recompôs para manter a nossa rotina. A teoria adaptativa evolutiva, que comprova que ao longo de todos os anos, todos os seres vivos têm precisado desse ritmo do ciclo sono e vigília, né? A gente nunca houve um momento em que a gente não precisou.
A teoria do reforço e da consolidação da memória, inclusive essa eu utilizo muito no meu Instagram, porque existem muitos mitos, é muito interessante. É muito interessante trabalhar com sono porque existem muitos mitos. O mito da quantidade de horas, das 8 horas de sono. O mito que a pessoa só é massa, só é produtiva se ela acorda cedo, sem considerar o cronotipo. O mito de que você deveria virar à noite para estudar, para recompensar, né? De repente você tem uma seleção onde você precisa terminar um edital, por exemplo, e aí você tem que correr, vai virar à noite, né? Tem até uma frase, como estude enquanto eles dormem, é algo assim, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Então, existem muitos mitos que eles não agregam para a gente que estuda a saúde do sono e para a gente que quer prestar uma boa assistência, como você, terapeuta holística, que considera bastante, né, a saúde do sono. E aí a pessoa muitas vezes vem sem mal nenhum, mas a gente vem culturalmente sendo rodeado desses falsos mitos. E, na verdade, para a gente consolidar, era essa teoria que eu estava falando, teoria da consolidação da memória, para a gente consolidar conteúdo, memória, tudo que a gente estudou, na verdade, tudo que aconteceu durante o dia, fatos, acontecimentos, para nossa memória, né, para nossa cognição, a gente precisa do sono. Né? Existe essa teoria também. A teoria, são várias, teoria da integridade neuronal e sináptica, que a gente precisa da neurogênese, né? A eficácia das nossas sinapses depende da qualidade do nosso sono. E a teoria a teoria antioxidante, que é a que comprova, né, por A mais B, que é durante o sono que a gente também faz aquele sistema de limpeza das toxinas de todos os sistemas. Então, ou seja, o sono ele serve para tudo isso, né? É metabolismo, é o equilíbrio psíquico, é a nossa saúde mental, porque quando a gente não dorme bem, há uma retroalimentação, quando a gente não dorme bem, esse não dormir bem influencia para que a gente não tenha um bom humor, as nossas funções mentais não vão ser desempenhadas da maneira correta e, consequentemente, por exemplo, uma ansiedade pode levar à insônia, e aí vai se retroalimentando e virando aquela bola de neve. Então, a imunidade, né, nosso sistema imunológico também depende muito disso. A gente sempre fala, hidrate bem, durma bem, né? Não é à toa. Agora, aproveitando que você falou, assim, dessa questão dos cronotipos, da questão Boa. do mito das 8 horas, me explica aí, então, assim, o que é que seria um sono de qualidade? Desconstrua aí todos esses mitos. Ah, vamos momento de desconstruir. Não é Todos. fácil, viu? Não é fácil a nossa tarefa, mas a gente consegue. Existem algumas características, algumas condições que a gente pode estar observando na gente mesmo, para a gente, mais na questão de observar mesmo, não tendo certeza. Se isso aconteceu, eu tenho um transtorno do sono. Não, é mais uma autoobservação que pode sugerir, né, algum probleminha que você pode pesquisar a partir disso. Não quer dizer que você tenha transtorno do sono. Eu sempre gosto de elucidar bem, porque para a gente não ficar ansioso ao se identificar com algumas falas. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade para pegar no sono, tem muita dificuldade, sempre, todos os dias, por muito tempo, isso é uma constante para você pegar no sono, você demora muito, é algo que você precisa observar, né? Isso aí pode sugerir que tem algum problema. Você desperta muito à noite, professora Viva, mas eu desperto muito, eu tenho muita vontade de urinar durante a noite. Aí eu pergunto, tá, mas quando você volta, você demora todas as vezes nesses despertares, você demora muito para agarrar no sono novamente? Então, é uma coisa que realmente precisa ser questionada, precisa ser observada, porque existem pessoas realmente que o fundo, o problema, não é o sono. Por exemplo, a pessoa que demora muito para pegar no sono, ela pode ser questão ansiosa, né? Alguns imprevistos, alguns problemas de relacionamento, coisas que acontecem que fazem com que você demore, né? O pensamento acelerado que vem muito da ansiedade, então não necessariamente é o sono a base, mas precisa ser observado. Os despertares noturnos, sempre eu pergunto, é sempre, é uma constante, atrapalha muito, porque isso pode ser uma vez ou outra e aí não pode sugerir nada. Há uma coisa que eu já falei, que é muito comum,
Como você se sente quando você acorda? É aquela sensação de, poxa, que noite massa, tô revigorada. Ou é aquela sensação, nossa, que cansaço, eu dormiria mais umas 5 horas. Às A vezes eu mesma coisa. tenho essa dúvida, assim, inclusive em relação a essa questão do como eu me sinto quando acordo, porque às vezes eu durmo 6 horas e me acordo muito maravilhosa, Exato, durmo 8 horas e acordo assim, toda quebrada. Parece exato. meu tio brincava que eu sonhei que estava correndo e acordei cansada, porque de fato eu acordo muito quebrada, assim, parece que era melhor dormir menos. Então, como é que isso acontece, assim? A gente precisa observar, é muita coisa que a gente precisa observar e questionar, mas existe uma coisa que se chama débito de sono. É o que a gente chama de sono atrasado. Então, digamos, a Bárbara, ela teve aí, ela viajou, um exemplo, ela viajou e passou 4 dias viajando, e ela foi aproveitar a viagem, dormia muito pouco, 2, 3 horas por noite, e ela voltou bem cansada. Então, eu preciso calcular tudo, a gente não tem noção, mas quando a gente está estudando sono, a gente estuda muito a base de cálculo. Eu calculo a latência, eu calculo o seu débito. É por isso que não existe uma quantidade de horas, não deve ser falada uma quantidade de horas padrão. Ah, para você dormir bem, você precisa de no mínimo 8 horas de sono por noite. Não, é individual. Existe o dormidor curto, existem pacientes que com 4, 5 horas eles acordam maravilhosos, mas para isso, para eu identificar o dormidor curto e o dormidor longo, por exemplo, e o padrão, eu preciso calcular se você está zerada de débito de sono. Se eu pegar a Bárbara voltando dessa viagem e eu for estudar ela, vai dar errado, né? A classificação que eu vou te colocar, porque você veio com muito sono atrasado, então a gente precisa fazer uma higiene do sono de 7 a 14 dias. Aí você volta depois para a gente estudar, fazer o cálculo e dizer certinho qual é mais ou menos a tua quantidade de horas para que você se sinta bem. É o que a gente chama de eficácia do sono. É a eficácia do sono. E digamos assim, uma pessoa que não tem problema para dormir. Eu tenho muitas pessoas que chegam aqui, é muito engraçado, porque quando eu começo a perguntar assim, consumo de cafeína, como é que que é que as pessoas comem, que horas se exercitam, se faz alguma atividade que libere muita adrenalina 9, 10 horas da noite, e aí essas pessoas dizem assim, eu não tenho problema nenhum para dormir. E aí, qual seria, no caso, a importância? Porque, para mim, e assim, de forma até abstrata, mas não tanto, assim, levando em consideração até as minhas vivências e a minha observação de sono leve, sono profundo, Uhum. né? Inclusive, alguns smartwatches agora eles fazem essa avaliação, né? Isso, é bem superficial, mas faz. Então, qual seria, assim, essa importância de, mesmo que você tome café e não tenha dificuldade para dormir, qual é a importância, por exemplo, de ter um cuidado de tomar um chá, por exemplo, fazer uma aromaterapia que qualifique esse sono, uma cromoterapia, É fazer um ritual, mesmo uma que você... cronoterapia para a gente precisa estudar, sim, mesmo essa pessoa que fala, porque às vezes existem alguns problemas de sono que a pessoa que está dormindo, ela não identifica. Então, quando você começa por exemplo, você pega o questionário de cronotipo, existem 3 questionários, por exemplo, o cronotipo, o da qualidade do sono, o Pittsburgh e o Epworth, que você identifica quando a pessoa está falando, ela, então, realmente, do nada eu dou um cochilo durante o dia. Aí você, epa, peraí. Aí essa pergunta já abre margem para outra. Então, muitas vezes, não quer dizer tanto a pessoa tomar um energético e conseguir, teoricamente, porque ela não vai saber. Né? Por isso que existem tantos exames hoje em dia. E existem mais de 80 distúrbios do sono. São muitos, são muitos. E grande parte deles o paciente não consegue nem perceber. Então, quando ele tá interferindo em outros sistemas, em outras funções, aí o outro especialista começa a suspeitar de algum transtorno de base do sono, que muitas vezes ele não percebe. Então, autocuidado e autoobservação, né, é a chave para a gente, né? O autoconhecimento, na verdade, para a gente estar sempre, sempre se auto-observando. De fato, será que a quantidade de café que eu tenho tomado ao longo do meu dia, será que realmente não tem atrapalhado? Será que não tem me deixado com taquicardia, mais ansioso, de repente até mal-humorado? Ou às vezes eu tenho um paciente, foi muito engraçado.
Eu falo muito, eu dou muita recomendação, eu gosto muito dessa conversa, né? Paciente da pesquisa, eu sempre converso, eu acompanho ele durante os 14 dias que eu faço, eu uso um actímetro, eu não faço polissonografia, eu faço actimetria, é um estudo de actigrafia com os pacientes durante 7 a 14 dias, com o grupo caso, com os pacientes que têm transtorno dos pacientes e os indivíduos que não têm transtorno. E aí, nas recomendações, eu sempre falo da questão do uso de telas, que não é indicado até mais ou menos 2 horas antes da hora que você pretende dormir. Aí o meu paciente falou assim, que nada, eu durmo com o celular assim, às vezes ele cai assim no meu rosto e eu durmo tranquilamente, aí eu, beleza. Aí eu nem lembrava disso, né? Aí eu pego e descarrego os dados desse paciente no computador, no programa do actímetro, e tá lá eu analisando, que eu analiso minuto por minuto do sono dos meus pacientes, minuto por minuto. Aí eu acho que estranha essa luz. E o sono dele bem levezinho, sabe? Aquele sono que eu falo assim, tá que sono sofrido. Um sono bem leve e ele desperta. Aí cochila, aí desperta, aí cochila. A luz do telefone antes de dormir. Mas na cabeça dele, ele dormiu a noite toda. Aí eu fui mostrar para ele. Olha, teu sono poderia ser bem mais profundo, bem mais gostoso. E diga o que é que tá atrapalhando? A luz do teu celular. Então, assim, são coisas que de repente a gente nem percebe. Então, quer dizer que esses, digamos, distúrbios ocultos, esses que não aparecem para além do ter dificuldade para dormir, ter dificuldade, esses que não aparecem para além do ter dificuldade para dormir, ter dificuldade para acordar, eles podem comprometer igual a ter dificuldade para dormir, dormir pouco, Exato. acordar. Exatamente. E às vezes, principalmente esses que interferem na qualidade do sono, principalmente no iníciozinho da patologia, que é transtorno do sono, né? Transtorno do sono, ele é considerado uma doença de saúde mental, tá lá no DSM. Muitas vezes, quando tá no iniciozinho, o paciente não sente, não percebe. Começa, por exemplo, com esse sono levezinho, mas ele pode ir piorando, se a gente não tiver o cuidado, né? Os E uma cuidados com o pessoa sono. que não dorme bem, assim, o que é que ela Hã? pode, o que é que ela pode apresentar? O que é que esse não dormir bem pode interferir no dia a dia dela aí? Digamos que eu não durma bem, o que é que pode acontecer comigo? A gente volta, para responder essa pergunta, a gente volta para aquela pergunta das teorias. Se o sono serve para reparar, para revigorar, para reenergizar, serve para nosso sistema imunológico, para nossa cognição, um dos primeiros, a grande parte das manifestações clínicas começa com a questão da cognição, déficit de memória, de concentração, de foco de linguagem, né? A pessoa ela fica meio aérea, náusea, vômitos, e aí acaba que atrapalha em todas as funções do sono, né? Que ele desenvolveria para que a gente desempenhe as nossas funções de todos os nossos sistemas, né? Naquele ritmo biológico que é quem está ali, né? Lidando, atrapalha tudo. E atrapalhando os nossos horários, atrapalhando nossa saúde do sono, repercute nos outros sistemas, em todos os sistemas. Eu falo muito, saúde é vida, sono é vida. A A gente... teoria do estresse oxidativo, você falou Oi? isso? A teoria do estresse oxidativo que você falou, como é o nome Não, da eu teoria? falei a teoria antioxidante, que é durante o sono que muitas toxinas, a limpeza, né, dos nossos sistemas acontece também. É importante, né? De fato de fato, né, por organismos inflamados, acaba Exato. prejudicando pele, Neuromodula durante o sono. tudo. Então, se não dorme bem, imagina que tudo isso vai comprometendo, né? Todas essas funções elas vão se comprometendo. Inclusive, a gente agora vivendo uma pandemia, né? A nossa imunidade fica totalmente comprometida quando a gente não tem um sono reparador e de qualidade. Então, quer estar mais resistente, uma das coisas que a gente pode fazer é cuidar do sono. O sono de qualidade, preste atenção. Então, digamos que eu queira qualificar meu sono, assim, melhorar meu sono. Fala você, então, do teu trabalho lá com higiene do sono mesmo, todas as suas dicas. Faz um pacote para a gente de dicas, Ah, assim, o que a gente pode fazer para qualificar o nosso sono. então,
para melhorar, né, para a gente prestar mais atenção e também para a gente melhorar a qualidade do nosso sono, eu falo muito nos rituais. Né? A gente começa a cuidar do nosso sono quando a gente acorda. No momento que você tem o cuidado de colocar o despertador em horários semelhantes, precisa ser exatamente igual, mas semelhante, todos os dias, você está mandando um aviso para o seu relógio biológico que é aquele horário que você quer estar despertando. Para somar isso, banho de sol, se expor à luz natural no momento que você se acorda, não é ficar lá fritando 10 horas da manhã, meio-dia, não. É quanto mais cedo, melhor por conta disso. Então, até mais ou menos 15 minutos, você toma ali um cafezinho, faz uma meditação enquanto isso, né? Já vai otimizando esse tempo, uma leitura. 15 minutinhos de banho de sol, ao acordar, você também vai estar dizendo para o teu relógio biológico, é dia, porque a gente tem, né, as variáveis que vão estar influenciando no nosso ritmo biológico. E essas variáveis, elas são grande parte ambientais. A gente pode ser mais saudável, deixar o nosso sono mais saudável, quanto melhor a gente se agregar, a gente se ajustar ao ciclo claro-escuro da gente aqui, que são 12 horas claro, 12 horas escuro. Se você inverte isso, ou se você atrasa muito as 12 horas que a gente tem claro e as 12 horas que a gente tem escuro, você não está cuidando do seu sono. Então, não é que você precisa acordar 5 horas, mas o quanto antes você conhecer o seu cronotipo, né? Inclusive, eu tenho teste, falo muito sobre isso também lá na minha rede social. Quando a gente fala de autoconhecimento e autocuidado, você precisa conhecer seu cronotipo para você ajustar. Se você é matutino, você ajustar seus horários para isso. Se você é vespertino, você respeitar a sua individualidade, né? A sua genética também. Então, conhecer o seu cronotipo, se expor à luz solar, exercício físico, principalmente porque o exercício físico, por conta disso também, a gente vai estar neuromodulando, vai estar dando os sinais para o nosso relógio biológico, então, principalmente se for num horário que não seja próximo do horário de dormir. Porque a atividade física, qual é o sinal que ela está dando? Ela está dando um sinal que é dia, que você precisa mais de cortisol do que de melatonina. Então, se você faz um exercício físico 9 horas da noite, 8 horas da noite, e você quer estar dormindo, eu sempre pergunto para os pacientes, qual horário que você pretende estar dormindo? Porque às vezes o que ele pretende, o que é melhor para ele, não é o que eu acho mais correto para mim. Tem nada a ver, meu cronotipo é outro, minha rotina é outra. Bárbara, ela tem uma rotina, então ela vai precisar ter esse estudo, né, de autoconhecimento, cronotipo e um horário. São duas perguntas que ela precisa se fazer para a gente ensinar autonomia, né, para esse pessoal. Duas perguntas que a gente precisa fazer. Que horas eu pretendo estar acordando? Que horas eu pretendo estar dormindo? E a gente pode fazer um diário do sono. Eu também tenho esse diário do sono, ele em branco, para a gente estar se estudando e preenchendo. E a gente entender com quantas horas de sono eu me sinto bem. No outro dia eu estou disposta, eu estou desenvolvendo as minhas atividades durante o dia. Uma das coisas é eu não ter aquele sono pesado, porque é até natural que a gente tenha um soninho, por exemplo, depois do almoço, né? Mas é aquele soninho de um cochilinho de 20 minutos, não é aquele sono pesado que você tem vontade de dormir a tarde toda. Se você tem sempre isso, pode ser um sinal de qualidade de sono ruim. Então, você pode ir preenchendo esse diário do sono para você entender quais são os seus horários, junto com o teste do cronotipo. E por que é importante essas perguntas? Porque você vai estar determinando, lembra que eu falei, ter horários relativamente próximos para despertar e para dormir. Isso é higiene do sono. Porque você vai estar ali ensinando para o seu relógio biológico que é aquele horário que você vai estar dormindo. Aí se expõe ao sol, aí ele, ok. E a partir do 8º dia, ele já vai estar entendendo naturalmente. Se você não tiver distúrbio nenhum, se você não tiver problema nenhum, no 8º dia ele já acorda naturalmente. Para dormir, a mesma coisa. É importante ter um ritual para a gente desacelerar. Às vezes, a gente quer que o sono ele caia como um milagre na hora que a gente deita na cama. Né? E outra, mexendo no celular, com o BBB ligado, a televisão ligada, todas as luzes do apartamento ligado.
o som ligado, foi fazer exercício físico. Então, aí essa pessoa diz para mim que tem dificuldade para dormir. Eu falo, realmente, a sua melatonina não vai chegar, o seu cortisol não vai embora. Que você tem dificuldade para dormir. O seu cortisol não vai embora nunca, porque aí você tá com todas as lâmpadas acesas. Como é que a melatonina vai entender que é hora dela subir, o cortisol ir descendo, né? Aí eu sempre digo, 2 horas do horário pretendido que você escolheu para estar dormindo, 2 horas antes você começa a sinalizar para o seu reloginho. Eu vou desacelerar. Como é que você sinaliza para ele? Desligando as luzes de casa, deixa só um abajur. Ah, mas eu ainda quero ficar lendo, eu ainda quero ver um episódio de série. Não tem problema nenhum. Deixa uma luz baixinha, né? Coloca as telas em modo noturno, que ela diminui bastante, ela fica só aquele, né? Dá para você fazer isso. Coloca uma playlist bem relaxante. Não faz exercício físico muito próximo, não toma café, não toma Coca-Cola, não toma energético. Tem paciente não, era controle, que fazia, eu sempre conto essa história, porque ele fazia crossfit e tomava pré-treino à noite. E ele dizia que tinha dificuldade. Aí eu fiz toda a recomendação, né? Não tem como o seu corpo, o seu relógio está entendendo, né, que você precisa estar dormindo aquele horário. Se até 1 hora antes você estava com fone de ouvido, né, com música alta, com as luzes acesas, fazendo exercício físico e tomando pré-treino. Então, você atrasa muito o seu relógio biológico. Para o corpo de que ia para a guerra, né? Ia para a guerra. Aí essa pessoa acha até que é noturna, ela acha até que é vespertina, às vezes ela nem é. Mas ela está moldando ali para ser, né, dando sinais errados. Então, 2 horas antes, vai fazendo essa higiene do sono, que a gente chama, vai desacelerando, diminuindo os ruídos, diminuindo as luzes. Quem tem mais dificuldade ainda, coloca blackout nas janelas, usa aquela máscara, tapa-olhos, ajuda muito, porque tudo isso evita qualquer raiozinho de luz. Aí teve outra paciente que falou, eu gosto de deixar, eu durmo com a televisão ligada e a luz do banheiro acesa. Você acredita que eu vi isso quando eu tirei os dados dela, que joguei no computador? Eu vi essa luzinha atrapalhando o sono dela, mas eu dormia. Mas não, o sono poderia ser bem mais profundo. Tem gente que fala, eu durmo mexendo no celular. Eu consigo dormir com a luz. Às vezes é o costume de você adormecer. Mas quando você vai olhar a qualidade do sono, não tá legal, poderia ser bem melhor. Aí eu falo demais, né? Não. E pensando assim, né? Vou voltar um pouquinho. Acho que depois eu até volto lá para cima essa pergunta na edição. Mas pensando assim, naquela questão de como o sono pode interferir. Pensando na tua pesquisa de saúde mental, ideação suicida, que deve vir com outras questões que envolvem ansiedade, depressão. Conta um pouquinho como é que essa questão do sono, da relação que tem sono e ideação suicida. Pergunta surpresa. Foi muito interessante, né? Ao longo do doutorado, eu fui descobrindo algumas coisas, por exemplo, a questão dos pesadelos, a questão dos momentos, das horas das tentativas, né? Principalmente pessoas ansiosas ou pacientes em fase de mania do transtorno bipolar, a grande parte das tentativas acontece no momento da noite, justamente por essa ansiedade que a gente desenvolve por pegar no sono e o pensamento acelerado. Né? Quando a gente não faz um ritual, quando a gente não tem um cuidado com o sono, e já tem dificuldade também natural para dormir por conta de um transtorno mental de base, isso faz com que o pensamento acelere mais ainda e a gente começa a pensar besteira, né? Começa a ficar até mal-humorado, pensamentos negativos, e isso aumenta a quantidade de tentativas de suicídio, principalmente pela noite. E, nossa, foram várias coisas assim que a gente foi trabalhando, a questão também da luz, né? O quanto os vespertinos, pessoas vespertinas, elas desenvolvem mais transtorno de humor e o transtorno do comportamento suicida também, justamente porque é imposto pela sociedade. Imagina você ser vespertino, você render mais, a gente fala assim, né? A gente render mais à tarde e à noite, a nossa produtividade mental e física ser bem melhor à noite, mas você ter um emprego que te faz pegar o ônibus 5, 6 horas da manhã.
e puxar, né, aquele esforço. Então, muitas vezes, o que é imposto pela sociedade, esses horários acabam fazendo com que não casa com o cronotipo, né, da gente, acaba fazendo com que a gente desenvolva um transtorno mental, e o transtorno mental é um comportamento suicida e um transtorno de sono de base. Então, o sono, né, saúde mental e os transtornos de saúde mental têm aí toda a influência. Uma coisa leva a outra. Se você me perguntar, eu tinha muito esse questionamento. Mas o que será que leva um ao outro? Depende, é muito relativo. Tem pessoas que têm um transtorno de sono, né, a apneia, o bruxismo, a insônia principalmente, né, que é um dos principais, e acabam desenvolvendo o transtorno de ansiedade generalizado, uma depressão, e o inverso também acontece bastante. Então a gente precisa cuidar dos dois. A gente precisa ter essa visão, né, de cuidar do transtorno de sono e cuidar do transtorno mental também. A nossa sociedade é completamente incompatível com a nossa saúde Compatível. mental, né? Você sabia que alguns países da Europa, eles fazem a mesma turma, né? Eles nunca começam as aulas muito cedo para respeitar o cronotipo intermediário. E aí eles fazem a mesma turma, ensino médio e ensino fundamental e médio, e fazem a mesma turma no horário para respeitar os vespertinos. Eu vi isso na escola de cronobiologia que eu fiz em Natal, o professor apresentou, né, como alguns países já estão começando a conhecer a cronobiologia e os cronotipos e estão começando a se ajustar nessa preferência que a gente tem biológica. Mas repare, daqui que chega isso no Brasil. E esse cronotipo, assim, ele é algo adaptativo ou ele é algo que está pré-determinado? Porque, assim, eu lembro que durante muito tempo, eu acho que quando eu tinha uns 20, acho que na faculdade eu comecei a virar uma pessoa, assim, vespertina noturna, né? Então, Vai e muito da rotina. muda a rotina, influenciada por alguns hábitos. Eu não tomava café, de repente eu comecei a tomar café lá com uns 18 anos, e aí isso mudou completamente, assim. E eu lembro que eu tinha uma grande dificuldade de rendimento. E aí, de uns tempos para cá, eu mudei completamente, né? Fui reorganizando, talvez por uma falsa imposição de maturidade. Você é adulta, agora você tem que acordar mais Vai cedo. seguir os horários da sociedade. Mas hoje eu percebo, por exemplo, que depois de 8 horas, assim, a minha concentração ela já começa a falhar bastante. Da Eu não noite. sei se pela É da reorganização, noite? sim, da noite, Eu sou assim também. né? Eu vou lhe dizer, em tom de brincadeira, mas é verdade. É a idade. É a idade de verdade. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais o nosso cronotipo vai se transformando em matutino. Quanto mais velho, então nós somos adultos. Quando a gente tiver idoso, a gente vai ser mais matutino ainda. Isso aí é comprovado. Então, o que é que interfere? Porque às vezes a gente acha, eu antes eu tinha dificuldade com horários, eu dormia bem mais tarde, eu acordava bem mais tarde, e hoje, nossa, 9 horas eu já não sou mais ninguém, porém, 5h30 da manhã estou eu fazendo exercício com toda a energia do mundo. Existem várias coisas, né, que interferem. A rotina. Então, a gente, criança, a gente se ajusta muito ao cronotipo da mãe. Binômio, mãe. A minha outra colega da minha turma do doutorado, a pesquisa dela é com binômio. Cronobiologia com binômio, é muito interessante. Então, se adequa muito a mãe. Aí a gente vai crescendo, aí a gente vai para a escola, aí a gente vai para a faculdade, aí tem aquela rotina que a gente tem que se adaptar aos horários do colégio, os horários da escola. Muitas vezes só tem aquela turma de manhã, e aí você chega à tarde, você tem que estudar para você apresentar trabalho, à noite você tem para fazer outras coisas. Então você está ali naquele gás, fora todas as outras variáveis, né? Disposição, a luz, a temperatura, várias coisas. E conforme você vai envelhecendo, a gente vai ficando mais matutino, mesmo que você não seja que anteriormente você não seja, mas quanto mais a gente vai envelhecendo, mais próximo da matutinidade a gente vai ficando. Não quer dizer que você vai se transformar em matutino,
mas você vai ficando, você vai acordando mais cedo e dormindo mais cedo. É isso que eu tô querendo dizer. O cronotipo que ele consegue mais, o melhor cronotipo que existe, não sei se você já fez o teste, que ele consegue mais se adaptar, que a gente consegue limpar o débito. E tipo assim, eu vou viajar, eu quero ficar vespertino para poder curtir bem massa os horários da noite. Aí o intermediário consegue. O intermediário vai começar a trabalhar de manhã, aí ele faz uma higiene do sono, limpa tudinho, aí ele consegue, o intermediário ele consegue moldar mais. Porém, o vespertino extremo Que é e um o matutino extremo, noturno, né? Que seria é, esse. não fica com ruído, fica com ruído, entendeu? Porque principalmente os extremos. E também depende da idade de todas as variáveis, principalmente ambientais. Porém, o intermediário é o mais fácil da gente conseguir moldar. Né? Para responder assim, a gente consegue moldar o cronotipo, se você for intermediário, é massa, bem mais fácil, mas se você for os outros cronotipos, e principalmente se for extremo, você pode ter ruídos, né? Pode não conseguir. Por isso que eu não sou muito fã daquele milagre da manhã, sabe? A gente discutiu muito ele no grupo e, inclusive, com uma médica do sono, bem famosa, esqueci o nome dela agora. Ela é a. Meu sonho é dormir, a rede social dela. E a gente discutiu bastante sobre esse livro. Ele tem muitas coisas legais que a gente pode transformar para um ritual da manhã. Mas não necessariamente a gente precisa acordar aquele horário, porque é como se ele não considerasse as pessoas que são vespertinas. A pessoa que é vespertina, que lê o Milagre da Manhã, que começa a tentar a fazer tudo aquilo que ele diz, aí consegue nos primeiros dias. É tipo a dieta, quando a dieta é muito radical e a sua cabeça funciona mais com flexível, porque você é louco por doce. Então, se você tirar aquilo ali, sabe? Da mesma forma, o milagre da manhã. Se você pegar um vespertino, ele começa a fazer nos primeiros dias, aí ele tá num grupo lá de apoio do milagre da manhã, tá todo mundo fazendo. Aí todo mundo consegue, porque a galera, grande parte da população mundial é intermediária. Aí depois a gente tem matutinho, tem os vespertinos. Aí essa pessoa vai se frustrar, porque ela consegue, mas depois ela vai ficar cansada. Ela não vai conseguir nos outros dias, porque ela é uma vespertina extrema. Então, ela pode se frustrar, ela pode gerar uma ansiedade, uma depressão, porque ela vai dizer, por que todo mundo consegue e eu não consigo? Mas, na verdade, é porque o cronotipo dela é um vespertino extremo. Então, tem que ter muito cuidado. Tem Vivian, cuidado eu quando for não ler sei aquilo ali. qual Oi? tipo de. Não, mas antes disso, só para fazer um comentário, eu acho que você tem a obrigação de lançar o Milagre da Tarde. Ou o Milagre da Noite aí, alguma O Milagre da Noite, eu gostei. Eu falo muito coisa. do ritual da noite. Ó, eu não sei se você vai conseguir responder essa, mas antes de vir para cá, a maioria das caixinhas, a caixinha que eu abri trazia perguntas Sim. que já eram perguntas que a gente, enfim, teve ideia na conversa inicial. E eu não sei se você vai conseguir responder ou a gente vai ter que convidar essa sua amiga aí que estuda binômio. Aham, que é mais com criança, né? Isso, vieram três perguntas assim, mais de mães, e talvez não de mulheres que são mães, e talvez não precise, a gente não precise entrar na avaliação de cronotipo, do binômio e tal, mas assim, pessoas que obrigatoriamente, digamos, plantonistas, mulheres que acabaram de parir, que têm uma rotina, uma restrição de sono, como a gente pode adaptar esses momentos de descanso para qualificar o pouco tempo que ela tem, assim, fora a higiene? A gente tem mais alguma estratégia, sei lá, um cochilo milagroso, alguma coisa assim que possa ajudar? Até existe um cochilo milagroso, não sei se você já ouviu falar, do Snap Power. Ele é aquele cochilo de 25 minutos que a pessoa, né, já em 25 minutos ela entra no REM. Mas para isso tem que ser com um profissional orientando bem direitinho, bem específico, individual para aquela pessoa. Eu acho muito interessante. Eu estou anotando aqui para não esquecer, né? A sua primeira pergunta falou a questão de plantonista. A questão de plantonista se chama shift work, que são profissionais que trabalham em turnos, profissionais que fazem plantão, piloto de avião,
profissionais da área de saúde, etc e tal. Essas pessoas, elas precisam, principalmente se elas tiverem com algum tipo daqueles problemas que eu citei, e algumas manifestações clínicas também, como as que eu já falei, ela precisa procurar um especialista, né? Um profissional que, de repente, trabalhe com o cuidado do sono, não necessariamente psiquiatra, médico do sono, mas que venha com essa atenção também voltada para a saúde integral, pensando no sono dessa pessoa. Se ela tiver algum problema, porque as pessoas, algumas se adaptam, se adequam, não tem dificuldade. Porém, como a pessoa está ali trocando, ela trabalha a noite toda e dorme durante o dia, imagina, lembra que eu falei que o nosso corpo ele tem a necessidade de se ajustar ao ciclo claro e escuro? E vai não vai, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, é mais ou menos assim a escala, né? A gente tá ali trocando a noite pelo dia, então é potencial, é um fator de risco potencial para esse profissional desenvolver ao longo do tempo algum problema com o sono. Então, ele precisa estar acompanhando, se observando. Quais cuidados ele pode ter? Eu só conheço realmente a questão dos cuidados com o sono relacionado aos rituais. Porque os rituais, eles vão ajustar, vão ajudar essa pessoa a sincronizar. Porque o que pode acontecer é o que a gente chama de desincronização do ritmo circadiano, por conta dela não conseguir, né, na exposição, acompanhar o ciclo claro e escuro. Então, existe a cronoterapia, né, por exemplo. Então, os profissionais vão estar observando, vão estar acompanhando e vão estar orientando. E em casa, ela pode comprar a luzinha também. É noite, é dia, então deixa a luz, né? E fazer esses cuidados com a luz, com a temperatura também, para o corpo não sentir tanto essa diferença do ciclo claro e escuro. Você falou também da mãe que teve filho agora e está meio que desincronizado. É natural. A pergunta era assim: como faz ter um sono de qualidade com uma bebê de 6 meses? Era uma das perguntas muito específicas. Eu acho que a Larissa vai responder bem melhor. Bem melhor. Eu lembro que ela falava assim que a gente apresenta para o grupo, né, os nossos resultados preliminares. E eu ficava muito ligada, que eu acho muito interessante. Mas eu lembro que ela falava que realmente, se eu não estiver enganada, é de 30 a 60 dias é natural que fique desincronizado, né? Pelas questões fisiológicas, hormonais, porque mexe muito com isso. Então, realmente vai ser sofrida aí o primeiro e o segundo mês para até ajustar. E o bebê, ele nasce, a depender, né, da cronobiologia também desse recém-nascido, ele pode nascer. Por isso que alguns choram muito à noite e outros não, são mais tranquilos, porque depende muito da cronobiologia do bebê também. Então, para ajustar com o cronotipo da mãe, que já vem ali hormonalmente sofrida, não sei como é que a gente pode fazer para sincronizar nesses 6 primeiros meses, mas eu acredito que os rituais também possam ajudar. Embora que a gente não pode fazer nada com o bebê, né? Quando a gente fala geralmente com o bebê. Trazendo um pouquinho das orientações, a gente fala muito assim de que para as mulheres aproveita o tempo que o bebê está dormindo para dormir também. Mas é muito difícil você tirar a pessoa daquele ritmo de adrenalina, de tomar um banho, lavar o cabelo, fazer alguma coisa e a pessoa de repente vai desligar, né? E pode até realmente desajustar um pouco os horários, porque às vezes o tempo que ela tem é durante o dia. Porém, ela está com muito débito, então ela tem que primeiro realmente aproveitar esses momentos para ir zerando o débito que ela tem o máximo possível. Até que então, aí esse bebê. Qualificar aquele sono disponível, né? Sim, não tem problema. Ou melhorar muito a qualidade dele para ele suprir o déficit, né? O déficit precisa, é necessário, até para que as outras funções dela também não sejam comprometidas, né? Vivian, e aí eu tenho uma última pergunta, assim, que eu acho que é uma pergunta que ela vai ficar como sendo a pergunta fixa do quadro, desse momento aqui, do autocuidando, que seria quando a gente fala muito de terapias integrativas, a gente fala de autocuidado ou da forma que a gente trabalha,
Hoje eu ouvi que a gente não trabalha somente pela obrigação, a gente trabalha muito com o coração, a gente acaba carregando aquilo para a nossa vida, né? E aí eu queria saber de você, assim, como essa noção de autoconhecimento por meio do sono, por meio do seu ritmo, te ajudou com o teu próprio autocuidado? Te ajudou com tua rotina? Como essa percepção hoje influencia na saúde, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, até nos conselhos amigos que você dá para... Nossa, muito. Meus amigos amam me ver falando. Eu também quero falar sobre o meu sono, mas enfim, eu me sinto muito feliz, muito realizada, porque eu nem imaginava que escolher saúde mental para o mestrado, principalmente que eu trabalhei com comportamento suicida, vocês sabem, ter escolhido saúde mental para o mestrado e ter escolhido continuar na saúde mental e no sono para o doutorado, fosse agregar tanto para mim no meu dia a dia. Porque eu gosto muito de aplicar, né? Então eu vou testando muita coisa. A meditação, o mindfulness, né? A questão da gente estar sempre falando nas rodas de meditação, a gente precisa buscar o autoconhecimento. E no começo eu dizia, mas como eu vou fazer isso? Aí comecei a ler sobre isso. Aí comecei a estudar autoconhecimento, aí comecei a estudar autocuidado e os tipos de autocuidado que vão muito além do que o que a gente via na televisão, no Instagram, que vai muito além do skincare, de não sei o que. Aí comecei a me aprofundar e a aplicar e a conversar com as pessoas sobre isso. E na oportunidade do doutorado, veio agregando, eu continuo me aprofundando nas práticas, que eu falo, práticas diárias de saúde mental, levando para as minhas turmas, que eu esqueci de falar, que eu também trabalho, sou professora de saúde mental, né, na docência, e eu faço essas práticas com os alunos, né? O primeiro módulo da gente, eu levo muito o autoconhecimento e autocuidado para as práticas, faço roda de meditação, faço tudo isso. E aí, na oportunidade do doutorado, veio a questão do sono, com o diário do sono, o descobrimento do cronotipo, e como aplicar os rituais, né? O ritual da manhã, o ritual da noite, a higiene do sono, e quanto isso fez bem para mim, repercute no meu humor, na diminuição da minha ansiedade, que eu sou ansiosa, né? Está estabilizada, mas eu sou ansiosa. Repercute no meu dia a dia, nos meus resultados, nos meus relacionamentos. Né? Porque se afeta no seu humor, na sua ansiedade, na sua forma de ver a vida, né? De você acordar com disposição, com bom humor, afeta no seu relacionamento também, consequentemente na sua saúde mental. Então, assim, eu realmente finalizo dessa forma. Eu sou muito feliz, muito grata. E sempre, todos os dias, diariamente, eu estou confirmando que eu escolhi uma linha que realmente a gente consegue fazer essa junção, né? Da teoria com a prática, da teoria da prática. Até no meu Instagram eu estou sempre mostrando eu fazendo, né? Que realmente ali é o meu dia a dia. Ai, adorei. Hoje eu estava vendo até uma postagem sua sobre as orientações de sono que os profissionais podem fazer e que podem agregar, né, aos cuidados que a gente orienta, assim. Para os E profissionais de saúde, né? isso. E eu sempre senti, assim, realmente essa importância. Eu acho que um dos primeiros temas, eu estava lembrando, olhando os arquivos, eu acho que o primeiro tema que eu fiz a primeira postagem que eu fiz no Instagram, né, de terapias integrativas, foi sobre qualidade do sono. E Quanto era é justamente importante, né? trazendo essa mensagem assim de como o sono ele é meio que um mestre para o corpo, para a mente, né, para as emoções, para as relações. E Se eu você tô... dorme bem. Aquele post foi inspirado, foi meu irmão levou um acidente de moto bem sério. E ele chegou reclamando muito, porque passou vários dias sem dormir, porque a equipe de enfermagem, eu fiquei morta. Não deixava, já pensou, eu professora do curso de enfermagem, né? Não deixava os pacientes dormir. Que as medicações dele eram de madrugada picadas, e eles conversavam muito e tinha tipo um buraco assim na enfermaria que dava para o postinho de enfermagem. Ele escutava toda a conversa da equipe da enfermaria e não conseguia dormir. Aí o rapaz é fogo, né?
E aí eu fiz a questão também daquele paciente que está na UTI, que não vê nem, não sabe nem que é dia, que é noite, não vê o horário. Então, como é que a gente fala em saúde do sono? A gente fala que ele precisa da imunidade dele para sair daquela, né? Precisa das funções dele sendo desempenhadas da melhor forma possível, mas a gente não está sincronizando o ritmo dele com o ciclo claro-escuro para que ele possa ter um sono de qualidade. Ele não tem, nas UTIs, a gente não vê. Ele nem vê que é dia, que é noite. Não é obrigada a janela ser aberta para não entrar contaminação, mas a gente precisa ver. Ele não sabe nem a hora do dia. Então, você descobrir o cronotipo do seu paciente, você mostrar para ele que é dia, que é noite, você desligar, isso meu irmão falou também, você desligar as luzes, tinha que ficar com as luzes acesas à noite, por quê? Você não pode fazer uma prescrição. Será que realmente as prescrições elas têm que ser em horário picado na madrugada para estar acordando o paciente? Eu acho que existem algumas que, em último caso, precisam ser, mas não todas. Quando eu fui olhar, não precisava. Então, Isso é a isso, importância de reconhecer o cuidado para além do que está sendo manifestado, né? No sintoma ali, naquele momento, no acidente, se o problema foi só a perna, se o problema é o pulmão, se o problema é o coração, e ver realmente a pessoa como um todo, né? a pessoa sem dormir, claro que está repercutindo em outras questões, né? Em tudo. Em tudo. Ai, Viviane, obrigada. Fiquei feliz. Obrigada a você, maravilhosa. Só uma coisa, fala teu Instagram, diz assim, arroba, nananã, porque vai que me dá louca e eu quero lançar isso aqui em formato de áudio, assim. Pronto, é @enfermeira vive. Enfermeira VIV. Certo. Sigam para mais informações. Obrigada. Obrigada, Vivian. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, meu amor.